Bem, oficialmente, então, bom dia a todos e a todas. É muito bom receber vocês aqui na nossa cozinha, estúdio em São Bernardo do Campo. Sou nutricionista, técnica em nutrição também, né? Então, parabenizando aí todos os profissionais. Essa cozinha estúdio é uma partezinha do que a gente vai apresentar, mas do que é praticado dentro da escola, aqui do SESI. A nossa vontade é que vocês também estivessem aqui nessa troca, né? Então, pensamos com muito carinho em todas as preparações, todo esse trabalho. Tem uma equipe por trás que também organizou, né? Então, a Raquel, que vocês depois vão poder também ter a participação dela nessa aula, mas por trás também de toda essa organização, nós temos a Shirley auxiliar, temos a Camila Fernandes, a Camila Varela, que está aqui com a gente também, nossa coordenadora, a Sofia, e todo um trabalho feito, né, com os nutricionistas dentro do SESI. Quero também, né, aproveitar para falar que estamos aqui compartilhando experiências do programa Alimente-se Bem. É um programa também muito antigo no SESI, né, tem aí a sua trajetória. Então, vamos dar continuidade à aula anterior que nós tivemos, mas também só foi possível por conta de uma parceria da Fiesp, né? Então, a parceria junto com a CRN do Programa Alimentar o Futuro. E o Programa Alimentar o Futuro é um programa que está, né, aí no combate à insegurança alimentar de crianças de 0 a 10 anos. Nós, na aula anterior, não conseguimos passar um vídeo, não sei se vocês se recordam, né, os participantes que estiveram também na aula anterior. E aí a gente vai aproveitar para passar esse vídeo hoje, né, falando um pouquinho desse programa, dessa parceria junto ao CRN. Então, eu convido vocês, né, de uma fala bem rapidinha do presidente do Conselho de Responsabilidade Social da Fiesp, né? Então, trazendo aí um pouco sobre esse programa Alimentar o Futuro, tá bom? Bom dia a todos e a todas. A Fiesp criou um programa chamado Alimentar o Futuro, pensando nas crianças de 0 a 10 anos de nosso estado que precisam de apoio nutricional, tanto para combater a fome, gerando desnutrição, quanto para combater a obesidade, um problema cada vez mais grave. O público-alvo são crianças de 0 a 10 anos ligadas tanto ao sistema público quanto aquelas que não têm nenhum tipo de assistência. Juntamente com SESI, com CIESP, estamos elaborando um programa para ser desenvolvido em parceria com várias instituições. É com muito orgulho e alegria que agradeço a participação do Conselho Regional de Nutrição, que passa a ser parceira desse projeto, ajudando-nos na confecção de cardápios e atitudes no dia a dia das escolas, creches e as crianças que não têm direito a nada disso. A participação do Conselho é importante, porque dá o cunho científico necessário para mudanças que se fazem necessárias em muitas das cidades. Em nome da Fiesp, como presidente do Conselho de Responsabilidade Social, eu agradeço mais uma vez essa belíssima parceria que sei que no futuro vai dar uma grande satisfação interior para todos nós. Entre as várias entregas que esse programa vai fazer, uma delas é fortalecer ainda mais, né, o PNAE, esse programa já muito bem estruturado, e o nosso papel também é auxiliar e fortalecer ainda mais, né, esse senhor programa que tem aí mais de 60 anos de existência, e a gente percebe que cada vez mais há melhorias e há desafios novos, né? E por isso que a gente está aqui hoje também, para contribuir, né, nesses desafios que o PNAE também nos coloca. Bem, o que vai rolar hoje? Então, vou dividir um pouquinho com vocês. No encontro anterior, né, no terceiro encontro, nós tivemos técnicas básicas de gastronomia, né? Não sei se vocês se recordam, vou aproveitar hoje para recordar algumas coisas. E também tivemos aí como fazer o aproveitamento integral dos alimentos, né, nas preparações escolares. Então, a gente falou um pouquinho isso no encontro anterior, no terceiro encontro. E hoje nós também vamos trazer algumas técnicas básicas de gastronomia, dando continuidade, né, o que nós dissemos, né, comentamos a semana, o encontro anterior.
E também falar das preparações, né, dentro das dietas especiais, já que esse também foi um assunto que vocês trouxeram como uma dificuldade. Então, após a minha fala, trazendo aqui algumas técnicas de gastronomia, a Raquel vai oferecer para vocês, né, um conteúdo onde vai ser explorado preparações sem glúten, sem leite, sem ovos, sem açúcar, né, também opções vegetarianas. Então, ela vai trazer uma fala e nisso também algumas preparações para nos direcionar. A parte final, também vamos falar sobre comemorações, né? Então, as festividades, as datas comemorativas que acontecem, né, dentro do ambiente escolar, né, trazendo também algumas possibilidades. Existem, assim como a Janice comentou, né, nós temos aí materiais que estarão disponíveis para vocês consultarem depois, são apostilas que vocês vão depois consultar, tem lá preparações de algumas receitas, Raquel depois vai trazer o detalhamento disso para vocês, mas também tem algum material técnico falando tanto da gastronomia sustentável para a alimentação escolar, como também algumas orientações técnicas de elaboração de cardápios. É interessante, a Janice trouxe, é lógico, essa ferramenta muito utilizada, né, para avaliação desses cardápios. E nós fizemos uma pesquisa, não sei se vocês se recordam, uma pesquisa anterior até mesmo à primeira aula prática, onde uma das perguntas era avaliar como está o seu cardápio, né? Se precisaria de melhorias, ruim, bom, como que classificaria, como vocês classificam o cardápio? E a gente teve aí mais de 70% que colocaram que o cardápio precisa de melhorias. Então, por um lado, isso é muito bom, porque a gente sempre evolui em busca realmente de melhorias, né? E com certeza nós temos muito o que trocar, o que compartilhar. E aproveitem também esse encontro para colocarem aqui as experiências, as vivências de vocês. Esperamos que realmente esse encontro seja um encontro de troca. Então, fiquem muito à vontade para trazerem aqui também algumas práticas que vocês também tenham, né? Então, é uma oportunidade de troca, porque aqui nós vamos deixar sementinhas. Infelizmente, nós não temos a receita do cardápio perfeito, ideal, porque são realidades diferentes, públicos diferentes, estruturas completamente diferentes. Então, aqui a gente vai trazer uma sementinha, tá? Então, vamos deixar essa sementinha para que vocês possam aproveitar e esperamos que faça realmente muito sentido para todos, tá bom? Antes até mesmo de trazer aqui algumas técnicas de gastronomia, acho que é importante dizer por que trazer a gastronomia, né? Então, algumas pessoas até podem pensar aí, mas gastronomia no ambiente escolar, isso é possível? Às vezes a gente tem, acho que reforço mais uma vez, né, que a gastronomia ela nos auxilia principalmente para trazer mais sabor, melhorar a apresentação dos pratos e tudo isso contribuindo numa melhor aceitação das preparações. Então, o que a gente se apropria da gastronomia são as técnicas, né? As técnicas de gastronomia que podem contribuir para melhorar ainda mais o sabor, a apresentação e a aceitação, né, desses pratos dentro da escola. Assim como também, né, eu vim da gastronomia hospitalar, e eu lembro quando isso começou a ser inserido lá atrás, né, então foi polêmico, justamente porque dentro desse ambiente, por exemplo, hospitalar, as pessoas também não consomem, têm essas dificuldades por N motivos, e a gente também encontra isso dentro da alimentação escolar. Então, é buscar técnicas que podem ser, inclusive, adaptadas para a nossa realidade. Então, por que não gastronomia escolar? Né? E gastronomia escolar também com esse olhar para a sustentabilidade. Por isso que a gente também faz adaptações, ajustes para atender a nossa realidade, tá certo? Então, eu só queria reforçar, né, por que a gente escolheu, então, também fazer essa introdução com a gastronomia introduzindo técnicas de gastronomia, tá certo? Por mais que a gente fala, né, como profissionais, como nutricionista, nós não vamos executar, mas o conhecimento é importante para ser repassado para as equipes, né? O envolvimento dessas equipes também na contribuição desse cardápio, desse desenvolvimento, elaboração desse cardápio. A gente falou até essa semana no SESI, né, da engenharia de cardápio, porque é de fato isso. O quanto é difícil
elaborar um cardápio pensando nas diversas realidades aí que existe, ok? Você pode só mudar. Isso, obrigada. Bem, então vamos lá. O que eu trouxe aqui das técnicas dando continuidade na gastronomia. Eu até brinco que gastronomia é conta de... a continha, né, de soma. Né, porque isso mais isso transforma nisso. A gente tem algumas técnicas básicas, a gente consegue ir longe com algumas preparações. Então, a semana passada, ó, né, o encontro anterior, né, o mês passado, nós tivemos... falamos sobre cortes, falamos sobre ervas e especiarias, comentamos também sobre guarnições aromáticas e hoje eu vou trazer um pouco sobre os fundos, né, são os caldos e também os molhos, tá? Lógico que daria para trazer outras técnicas, daria para falar mais sobre o assunto, mas a gente também pensamos nas principais técnicas de gastronomia que podem contribuir aí no desenvolvimento, na elaboração de cardápios, tá certo? E principalmente, né, trazer, eu acho que o olhar dessas técnicas dentro do que a gente gosta, que é o aproveitamento integral dos alimentos. Então, também, né, buscar oportunidades para inserir essas partes não convencionais nessas preparações. Quando a gente fala até mesmo de fundo na gastronomia, às vezes a gente traz, por exemplo, muito conhecido, né, a utilização de fundo caldo em risotos, por exemplo. Né? Então, a gente vai fazer, sei lá, um risoto em casa, a gente lembra de fazer e ter lá o caldo para compor esse risoto. Mas esse caldo, esse fundo, né, que a gente fala é a mesma coisa, pode ser inserido em qualquer preparação que vai esse líquido. Então, por exemplo, a sopa, o arroz, o feijão, enfim, vários molhos, várias preparações, nós podemos inserir este caldo. E isso é para substituir, lógico, aquele pozinho, né, o industrializado, a gente faz exatamente para ter essa substituição, né, para não utilizar deste produto, por exemplo, industrializado nas nossas preparações. Então, a gente faz esse fundo, esse caldo que é muito básico realmente dentro da gastronomia. Então, é uma das principais técnicas, assim, que é muito utilizada dentro dessa ciência. E quando a gente fala, né, do fundo, então nós temos o fundo claro e o fundo escuro. E isso vai depender da onde a gente vai utilizar esse fundo. Então, o fundo claro, nós temos principalmente o caldo de legumes, que eu vou trazer um pouco para vocês hoje, e temos também o caldo de frango ou caldo de peixe, conhecido como fumê, né? Então, temos esses caldos, né? O fundo claro, nós temos esses caldos. E o fundo escuro, nós temos principalmente ali vindo de carne, né? Então, nós temos essa classificação de fundo claro e fundo escuro, que são os caldos que existem ali. Dentro da composição desse fundo, então, nós temos como base a utilização, que pode ser, por exemplo, legumes, as aparas, de um modo em geral, mas também pode ser utilizado partes, né, por exemplo, de carnes com ossos, então carcaça, ossos, também pode ser inserido nesses fundos. Inclusive, por conta até mesmo do tutano que tem no osso, ele fica ainda mais saboroso. Então, dá para aproveitar essas partes também dentro desse fundo, além de trazer também, né, mais sabor para as preparações, é o aproveitamento dessas partes que possivelmente seriam desprezadas, né. Eu acho que organicamente, como nutricionistas, a gente já tem aquela fala, pode-se aproveitar aquela água do cozimento dos legumes para utilizar, por exemplo, no arroz, né. Então, acho que organicamente a gente já utiliza esse fundo pensando no valor nutricional. Então, né, ali nas nossas orientações, a gente sempre fala, utiliza aquela água do cozimento dos legumes e a gente aproveita. Mas, né, com as técnicas de gastronomia, a gente bota mais sabor com algumas partes aí que eu vou trazer para vocês, né? Então, aí no fundo, então, a gente tem essa base, né, trazendo os legumes, os ossos, temos algo que vai aromatizar esse fundo, então, pensando nas técnicas que a gente trouxe no encontro anterior, como sachê de epis, burger garni, né, meripoá, então, né, algumas técnicas a gente comentou no encontro anterior, e o líquido, que na sua grande maioria é água, né, e a gente sempre vai utilizar água porque em outra situação seria vinho, né? Mas a gente utiliza água até dentro da alimentação escolar
É o que cabe dentro desse líquido. Então, nós temos a composição. Aí eu trouxe aqui, então, para vocês, né, para vocês entenderem, uma cebola, que a gente coloca, né, essa cebola, né, como um meripoá, eu vou mostrar também para vocês. E aqui é só para mostrar que essa cebola, ela vai, quando ela estiver mais translúcida, a gente adiciona, né, os outros ingredientes. Coloquei aqui para aquecer um pouquinho, né, enquanto ela vai, né, aquecendo, eu vou mostrando para vocês, então, as guarnições aromáticas. Então, a gente tem aqui o meripoá. Então, só para recordar, esse meripoá, então, parte da cebola, cenoura, salsão, né, classicamente aí dentro da gastronomia, mas a gente pode também colocar alho poró. E aí, então, né, a cebola, a cenoura, alho poró, salsão, né, que pode ser inserido. Isso dentro da gastronomia clássica, dá para colocar um fundo e a gente inserir todos esses ingredientes. A gente também tem, então, não sei se vocês se recordam, o buquê garni e o sachê de épices. Buquê garni, né? Pensando aí na folha aqui do alho poró, a gente tem talos, né? Folha de alecrim, louro. E aqui essa trouxinha que a gente pode pegar pano perfex branco, ou até mesmo uma touca, que aqui né, como vocês podem ver, uma touquinha, onde a gente tem alho, tem também, enfim, né, apesar de ter também as classificações dentro da gastronomia, isso super pode ser adaptado, inclusive considerando, como a gente já comentou também, as hortas escolares, se apropriando dessas hortas para trazer também mais sabor para as preparações. Então, quando essa cebola tiver translúcida, né? A gente já tinha deixado um pouquinho para facilitar. A gente vai adicionando os outros, né, ingredientes, que são as guarnições, tá? Aromáticas. Eu vou colocar aqui. E aí, depois a gente adiciona o líquido, tá? Então, esse daqui é o fundo clássico, né? Então, que vocês provavelmente devam conhecer. Agora, trazendo um pouquinho do que a gente também pode se apropriar aí. Então, vejam só, dentro desse fundo de legumes, como a gente já comentou, tudo aquilo que a gente vai, né, as aparas, as partes, né, então, cascas, né, da cebola da cenoura que possivelmente, sei lá, venha ter necessidade de retirar. Então, casca de cebola, né, os talinhos, tudo isso pode ir para o fundo, as folhas, né, então, de os talos, né, tudo isso a gente pode trazer, olha, a abobrinha aqui, né, a partinha da abobrinha, então, tudo isso a gente pode colocar no fundo. Então, classicamente, a gente tem lá a receita utilizando o meripoá, mas como na cozinha tudo se aproveita, então, a gente também trouxe a nossa sugestão de fundo, que também vai trazer, né, um sabor maravilhoso, além do cheiro, além de aromatizar toda a cozinha. Então, aqui, só para vocês visualizarem, a gente também já tinha deixado, né, esse fundo concentrando, porque a ideia é fazer uma redução. Na gastronomia, nós temos aí também, né, no preparo de fundos, deixando durante muito tempo, numa temperatura baixa, né? Então, a gente tem essa orientação de fazer esse fundo. Inclusive, tem algumas cozinhas que utilizam até, por exemplo, o horário, né, noturno para produzir. Não é o nosso caso, e às vezes isso está muito mais distante da gente conseguir fazer o fundo ideal que é, né, que a gente traz dentro da gastronomia. Só o fato, isso daqui tá mais ou menos, acho que uma meia hora a gente iniciou e já tem um aroma maravilhoso, já reduziu um pouco e já poderíamos, inclusive, aproveitar essa água para fazer ou sopas, ou molho, ou um arroz, por que não também, né? Daria para aproveitar, né, dentro do que a gente tem nas escolas.
Aqui para finalizar, até mesmo, né? Então nós temos, e até como sugestão de segurança, a gente pode colocar na parte final as guarnições aromáticas, tá? A gente pode deixar para trazer ainda mais sabor. E a gente pode, inclusive, até por segurança, amarrar aqui em cima, na tampa. Lógico que a gente está trazendo, gente, né? Uma panela pequena, não tem nada a ver, né, com a superprodução de uma unidade de alimentação e nutrição. Mas só para trazer neste formato para vocês entenderem que isso é possível. E aí fica mais fácil também retirar, né, esse fundo. Esse líquido a gente coa, tá? Esse líquido aqui, né? E aí utiliza esse líquido em várias preparações. Dentro da nossa realidade, né? Como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Às vezes dentro de uma cozinha que só tem, né, pouquíssimas bocas de fogão, não dá para colocar uma panela, por exemplo, com o fundo e competir, por exemplo, com a panela de arroz que precisa sair dentro do horário, né? Então, uma também sugestão é fazer esse fundo no pré-preparo, às vezes no período da tarde, que tem até mesmo um período, né? Ou boca de fogão também sobrando ali, então a gente consegue trazer isso com a utilização logo no dia seguinte. Então, o fundo pode também ser como pré-preparo. Caso contrário, também pode ser uma das primeiras coisas que o colaborador, né, o funcionário, ele pode fazer assim que chegar na cozinha. Então, faz esse fundo, né, libera e aí depois também consegue ali trabalhar com as outras preparações. Isso também é uma alternativa, né? Até mesmo as guarnições aromáticas, a gente também consegue colocar isso dentro de um pré-preparo, né, do dia anterior, né? Então, também dá para aproveitar. Lógico que seguindo a orientação, manual de boas práticas, os procedimentos operacionais padronizados, então tudo isso, né, de acordo com a realidade, a estrutura, pensando muito bem em todas essas informações, né? Então, mas é possível, tá? E existe sim escolas que fazem e se apropriam dessas técnicas para levar mais sabor. Então, é possível. Eu falo que sempre, né, quando a gente recebe uma informação, nem tudo a gente consegue aplicar. Mas eu consigo aplicar, por exemplo, o fundo, eu consigo aplicar uma guarnição aromática dentro de uma sopa. Às vezes eu não consigo fazer o fundo, mas às vezes eu consigo fazer uma guarnição que vai agregar mais sabor para essa sopa. Então, a gente vai se ajustando também, né, de acordo com as possibilidades, né? Eu tenho a informação e o que eu consigo fazer com a informação, né, dentro do que eu tenho, com as condições que eu tenho, tá bom? Então, tudo bem até aqui com relação a fundo, com relação aos caldos, porque agora a gente migra para o molho, tá? Então, vamos fazer também, falar um pouquinho sobre os molhos, a importância, né, desses molhos. Ah, uma coisa também importante, no fundo a gente não coloca sal, a gente não coloca óleo, tá? Então não tem essa necessidade, porque ele vai complementar. O sal, ele vai ser adicionado ao final da preparação, por isso que ele tem que ser um líquido, né, sem adição de sal e sem adição de óleo, que vai fazer, na verdade, vai complementar essa preparação. Eu acho que com relação a isso, ok. Então a gente migra então para os molhos. Então, tá ok. O molho também tem, vou continuar com o fundo, que este fundo vai ser aproveitado depois, né, nas nossas preparações. E aí, com relação aos molhos, que também segue, né, dentro da gastronomia, então veja, lembra que eu falei que é a conta lá de soma, né? Então a gente já, né, teve todo esse preparo falando das guarnições aromáticas, do fundo, né? Das preparações dos fundos, né? Então agora a gente migra para os molhos. Os molhos ele tem a sua importância dentro das preparações, além de auxiliar também na mastigação, né? Então isso facilita a mastigação, principalmente, né, nas escolas com os menores, mesmo porque as preparações ao longo da distribuição das refeições elas vão ressecando. Então o molho auxilia, né, deixar este alimento às vezes mais úmido, melhor apresentado. Além disso, também confere mais sabor, né? Então, a gente consegue levar mais sabor para essa preparação, justamente, né, por conta do molho. Se a gente investe ali no momento do molho, a gente consegue também levar mais sabor para essas preparações, né? A composição do molho nada mais é do que um fundo, muitas vezes, com um ingrediente que vai espessar, né, esse fundo, né? Então a gente
classicamente normalmente na gastronomia, nós temos o roux, né, que é a união, né, da farinha de trigo mais a manteiga. Então, na proporção 1 para 1, e aí a gente vai adicionando o líquido que vai fazer a diferença do molho. Então, o roux mais leite, a gente tem o famoso bechamel, né, o molho branco. Ou o roux mais um fundo, a gente tem um velouté. E aí são diversos molhos dentro da gastronomia que a gente também pode se apropriar aí, né, para levar mais sabor para essas preparações. Então, para espessar esse molho, a gente pode utilizar as farinhas, a gente pode utilizar o amido. Existem também alguns alimentos que a gente sabe que tem, né, esse poder de espessar, como os tubérculos, né? Então, os farináceos, de modo em geral. Então, a gente tem aí a batata, a mandioca, o inhame. Então, esses alimentos costumam espessar, né, esses molhos. Nós temos também a classificação, né, de um molho com base clara e um molho com base escura. Então, base clara né? Então, a gente tem bechamel, que, né, como eu já comentei, o velouté, e base escura, tem o molho espanhol, enfim, entre outros aí. Tudo isso também dependendo da onde a gente vai utilizar, né, esses molhos. Os molhos, eles combinam muito bem com as carnes, de modo em geral. As massas também vai muito bem, né? Então, melhor aceitas. E aí a gente também tem dentro, né? Acho que um dos que as crianças mais gostam é o molho sugo, que na gastronomia a gente tem o molho sugo feito de tomate, inclusive, né, tecnicamente utilizando o tomate italiano concassê, que o concassê nada mais é do que sem sementes e sem a pele, né, do tomate, mas como a gente gosta de fazer adaptações, né, e aproveitamento integral dos alimentos, nós temos o molho vermelho e trouxemos aqui uma versão que pode ser utilizada na alimentação escolar. Demos o nome de molho enriquecido, né, Raquel? Temos aí o nome do molho enriquecido, molho de tomate enriquecido, onde tem. Vou trazer aqui para vocês. Além do tomate, porque fazer um molho de tomate vai tomate e muito tomate, né? Então, às vezes, o custo fica alto para fazer um molho de tomate natural. Então, a gente pode também ter outros ingredientes que ajudam, na verdade, a espessar esse molho de tomate. Então, aqui, por exemplo, né, a beterraba, que vai dar cor para esse molho, né? Nós temos o inhame e temos também a abóbora. Todos, né, os ingredientes que a gente colocou nesse molho foram aproveitados integralmente. Até o inhame? Até o inhame, né? Então, a casca do inhame nós lavamos, tiramos essas raizinhas aqui, né? Tiramos aqui a parte principal né? Essas foligens aqui, e aí trituramos tudo, né? Com casca e tudo, inclusive da abóbora também. Da abóbora a gente só tirou as sementes, né? Pode ser, inclusive, aproveitada para outra preparação, mas a casca da abóbora também foi utilizada. E aí, né, do cozimento, lógico, com muito tempero, então utilizamos alho, daria para ter colocado manjericão, né? Dá para colocar também o fundo, mas foi feito esse molho de tomate, eu vou mostrar para vocês a cor que ficou, e lógico que fica, peraí, deixa eu... Isso. A cor que ficou, e é lógico que fica com um custo menor, porque a gente não utilizou 100% desse molho de tomate, né? Esse molho vermelho com o tomate. E a cor fica muito bonita e também espessa muito mais rápido, então ele tá bem, né? Não sei se consegue, né? Vocês conseguem visualizar aí, mas ele tá muito mais espesso do que, né, um molho de tomate. Então eu vou colocar aqui para vocês, que dá para colocar numa massa. Né? Fica uma cor bem forte e saborosíssimo, gente.
né? Então dá para trazer isso, até mesmo com sugestões para os pais também fazerem em casa, dá para, né, dividir, compartilhar com toda a comunidade escolar, tá? Então, deixa eu trazer aqui para decorar nosso prato, porque dá para trazer também, né? O manjericão, que pode ser, né, também ter na horta e a gente utilizar, inclusive participando desse molho, tá? Então, um molho de tomate que nós, né, do Alimente-se Bem, adoramos trazer como sugestão, justamente porque tem o aproveitamento integral dos alimentos e a gente tem outros ingredientes compondo esse molho. O custo dele fica mais barato se fosse fazer só mesmo do tomate, principalmente quando o tomate não está na safra, né? Encarece muito, então a gente consegue utilizar também outros ingredientes e fica tão saboroso quanto, tá? Então, uma dica aqui também do nosso molho de tomate, né, enriquecido, né, para vocês. Essas duas receitas, né, tanto esse caldo com esse aproveitamento integral, né, também de partes não convencionais, como também esse molho enriquecido consta no nosso material, tá bom? Então vocês conseguem ver o detalhamento dessas receitas, até para serem reproduzidas ou fazer a ficha técnica também dessas receitas nos lugares de atuação de vocês, tá certo? É, bem, agora vou deixar aqui também no cantinho, porque essas são as dicas técnicas de gastronomia que faltava trazer para vocês, tá? E agora, até mesmo trazendo uma introdução antes da fala da Raquel, porque agora também eu trago a Raquel para dividir comigo esse momento, e depois a Camila também está ali levantando os questionamentos a respeito desse momento, a gente depois divide isso, né? Mais para o final, todas essas dúvidas que surgirem. Mas antes até mesmo de trazer a Raquel, né, para falar sobre tudo que ela vai apresentar para vocês hoje, a gente pensou bastante e foi um trabalho, assim, né, de meses falando a respeito sobre redução ou retirada do sal, do açúcar, do glúten, do leite, enfim, foram muitas preparações, muitos testes que a Raquel fez para a gente trazer sugestões de receitas, né, para vocês. E aí a gente esbarrou sempre na situação do açúcar, o quanto é difícil mesmo retirar o açúcar da preparação. Para atender à resolução 6, né, de 2020. Nós temos aí essa resolução, que ela é maravilhosa, porque eu falo que é um trunfo nas nossas mãos para articular dentro de toda a comunidade escolar. Se a gente até brinca, né? Se a escola ela não permite, por exemplo, o trabalho, tem dificuldades de fazer o trabalho de educação alimentar e nutricional, coloca a culpa na resolução, né? Então fica muito mais fácil. Mas lógico, quando as escolas permitem esse espaço de troca, a gente pode ir construindo isso aos poucos, junto com toda a equipe pedagógica, toda a comunidade escolar. Mas a gente estava buscando muitas receitas, inclusive, que tivesse alinhado com o nosso paladar. Então, buscar, por exemplo, um bolo sem açúcar é buscar em alternativas que estejam alinhadas com o nosso paladar. Um paladar que já está acostumado com o açúcar. Né? Então, e foi um trabalho também de ressignificar até mesmo a nossa visão diante da resolução que nós precisamos atender, mas se não tivesse também essa resolução, seria cômodo para nós, por exemplo, ficarmos ali com talvez preparações com menos açúcar e não sem açúcar. Mas isso foi muito bom, porque a gente começou até mesmo pensar que essas crianças, né, principalmente de 0 a 3 anos, vão crescer, elas vão se desenvolverem, né, com essa oportunidade de experimentar preparações sem açúcar. Por mais que a Raquel também vá trazer e dividir com vocês várias sugestões, né, do que pode substituir, por exemplo, o açúcar para trazer essa doçura no alimento, mas o nosso papel aqui também é ressignificar o açúcar no nosso dia a dia. Então, é o convite que eu faço também a vocês a refletirem sobre esse assunto, porque senão a gente fica, né, desesperados em busca de uma receita maravilhosa, ideal, e às vezes é para
só satisfazer o nosso paladar, alinhar A isso, né, a referência que nós referência. temos, é. É, eu sei o quanto é difícil também levar isso para as crianças que estão também habitualmente acostumadas ali no dia a dia, dentro né, das suas casas, com as suas famílias, com uma quantidade de açúcar grande, mas é o ambiente escolar que vai contribuir, né, para essa educação. Né? Então, a educação, né, por meio da educação alimentar e nutricional, a gente vai conseguir fazer essa transformação. A gente vai parar para o intervalo, né, para todo mundo ter o espaço aí para levantar, ir ao banheiro, beber uma água, e a gente volta daqui 15 minutos com a Raquel falando aí de várias preparações, receitas que poderão contribuir com o desenvolvimento e elaboração desses cardápios. Primeiro, bom dia a todos e a todas. A Joyce, eu já fui apresentada, né, juntamente com a Joyce, mas para quem também não estava no encontro anterior, meu nome é Raquel, sou nutricionista de promoção à saúde aqui do SESI, trabalho na Cozinha Estúdio aqui de São Bernardo do Campo, então realizando os testes de receitas, as gravações, então tudo que acontece de desenvolvimento de materiais, de fotos, de publicações acontecem aqui na Cozinha Estúdio, tá bom? O que eu trouxe para vocês hoje, a Joyce já deu também uma pincelada no que a gente vai falar, mas principalmente sobre as dietas especiais, né? E no final a gente vai finalizar com as festividades e as oficinas culinárias também. Então, antes, só para a gente fazer uma reflexão, né? Quantas vezes, a Joyce até falou que a gente se dedicou muito esses últimos meses, né, com esses testes de receitas, então, adaptações, substituições, e só para a gente refletir um pouquinho sobre a quantidade de testes que a gente fez para chegar nesse resultado. E ainda assim a gente sabe que a gente não chegou num resultado definitivo, então, nós não conseguimos chegar, como a gente disse, aproximar essas preparações de uma preparação que ela tem a sua composição total com ingredientes já tradicionais, né? Então, quando a gente fala em substituir alguma coisa, a gente não precisa ir muito longe. As pessoas que têm problemas com glúten, elas têm que fazer essa substituição da farinha, né? Das farinhas que contêm glúten, para as que não têm glúten, e assim, elas não ficam iguais a uma preparação com glúten, né? E as pessoas têm que se adaptar. Então, acaba que caindo, a questão do açúcar acaba caindo nessa mesma situação. Se eu tentar me aproximar de uma receita que não tem açúcar, né, para o meu paladar de açúcar, eu vou me frustrar. Então, isso é um ponto muito importante. Nós trouxemos, dentro do material que vocês vão receber, inclusive, tá? Tudo que nós estamos apresentando aqui para vocês, todas as orientações, tudo que a gente fala aqui as informações vão estar no material que vocês vão receber. Então, essas preparações, elas foram testadas e testadas e testadas várias vezes, até a gente conseguir chegar num resultado próximo do que a gente acredita que seja um resultado ok, né? Um resultado que a gente consegue aproveitar nas dietas de isenção de açúcar, nas dietas de isenção de glúten, de lactose e tudo mais, né? Inclusive, eu montei uma mesa aqui para vocês falando sobre essas substituições, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a substituição do açúcar, né? Então, a gente sabe que pode ser que algumas dessas substituições aqui sejam inviáveis dentro da cozinha escolar, né? Então, damascos, por exemplo, que trazem esse dulçor natural do damasco, aqui entrariam também as tâmaras, né? A ameixa seca. Essa daqui, a uva passa ainda é um pouquinho mais próxima da realidade, né? Então, talvez algumas unidades aí consigam fazer uso dessa uva passa, que é uma das alternativas mais populares, vamos dizer assim, quando a gente fala em substituição de açúcar. E aí a gente tem também as frutas, então a manga, uma manga madura, por exemplo, ela pode sim compor uma receita sem açúcar para aumentar o dulçor dela. A banana, que é a mais famosa, e a maçã também através ou da própria fruta ou de um purê feito, né, com a maçã. Aí também cai em outra questão. Todas as preparações que vão banana em quantidades grandes, porque aí para a gente adoçar uma receita vai uma quantidade razoável de banana, acaba ficando com gosto de banana, né? Então, para a gente conseguir chegar em algumas receitas que a gente mascarasse um pouquinho o sabor dessa banana, trazendo o dulçor dela, também foi difícil. Não vou falar que foi fácil, não, porque não foi. A gente conseguiu chegar a algumas, né?
mas são as sementinhas que a Joyce falou para a gente plantar. Então, o que que a gente acha que é importante para vocês? Vai ter dificuldade? Vai ter uma dificuldade, né? Mas a gente tem que tentar fazer adaptações também para a nossa realidade. Então, cada um tem a sua realidade. Então, estudar, pesquisar e aplicar isso dentro do que vocês têm na cozinha de vocês, com as pessoas que trabalham com vocês. Então, o envolvimento da equipe operacional nisso, que eu acho que é uma forma. Às vezes, a gente não sabe, ninguém sabe tudo. Então, às vezes, o profissional nutricionista que está ali na unidade, ele não tem muita habilidade culinária, ele não tem uma habilidade para preparar um bolo, mas de repente eu tenho um colaborador lá comigo, o cozinheiro que está do meu lado, que é super habilidoso, que tem um conhecimento, às vezes, de anos, e ele vai saber, às vezes, conduzir isso. Então, vamos tentar fazer uma substituição de algum ingrediente. De tanta prática, a gente sabe se a massa do bolo vai dar bom, se a massa do bolo vai ficar muito mole, se ela vai ficar muito firme. E até são testes que a gente tem que fazer. E eu acho que isso acaba esse envolvimento das pessoas, né, da nossa equipe junto com a gente, ela acaba trazendo também uma valorização do trabalho. Então, aquele profissional pode se sentir valorizado em pensar que a nutricionista, ela não conseguiu chegar no resultado que ela queria, mas eu participei e eu consegui fazer com que ela conseguisse esse resultado. Então, eu acho que é motivacional também, acaba sendo motivacional, né? Eu não vou testar essa receita, gente, para todas as crianças, mas eu posso pegar um grupo menor de crianças, eu posso fazer um teste na minha casa, de uma receita pequena, né? Para a gente tentar ver se aquele teste que eu me propus a fazer, ele vai dar certo, ele vai ter um resultado legal. Não existe fórmula mágica. A gente sabe que dentro da técnica dietética, que vocês devem lembrar disso, né, na graduação que a gente tem as aulas de laboratório de técnica dietética, a gente aprende o papel de cada ingrediente. Então, o bolo, gente, ele é bolo. Ele é feito com ovos, ele tem a parte de gordura, ele tem o líquido, ele tem a farinha para dar estrutura, ele tem o fermento. Então, a gente tem, até numa ficha técnica, né, que nós temos que ter as fichas técnicas na cozinha, a gente tem uma ordem desses ingredientes e como utilizar esses ingredientes, né, descritos numa ficha técnica. Então, de repente, mudar algum ingrediente, a gente vai ter uma dificuldade, não vai ficar com o resultado como se eu tivesse numa preparação comum, né? E são testes, gente. É testar e testar e testar, tá bom? Então, é só para a gente entender que não existe fórmula mágica e que é a tentativa e erro mesmo, tá? É claro que a gente não vai optar por errar em grandes volumes. A gente vai optar por errar se for para errar com quantidades pequenas, tá bom? Aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas substituições e o que ela pode trazer de diferente, né? O que pode mudar numa receita caso eu faça essa substituição numa receita que já existe, uma receita que eu tenho de bolo, que eu já aproveito na escola e eu quero fazer uma substituição. Então, falando do açúcar. A função do açúcar, gente, é doçura, que a gente sabe. O açúcar também, como ele é uma molécula que atrai água, então ele traz umidade para essa massa e também é responsável pela caramelização, que acho que vocês também devem lembrar disso na faculdade, que é a reação de Maillard, né? Que é a caramelização que traz aquele sabor, traz aquela cor e que é importante também para uma preparação. Isso a gente falando de bolos, massas no geral, pães, né? Desculpa, massas. Quando a gente fala de pães, a gente fala também da importância do açúcar na fermentação, então, para alimentar as leveduras, né, do fermento, e também para a formação do glúten, que o açúcar ele também é importante, né, para a formação desse glúten, da teia de glúten. Então, vocês imaginam a gente tentar fazer um pão sem açúcar, sem glúten, né, e sem lactose, às vezes. Um bolo também. Então, fica complicado a gente pensar nisso, já que cada um tem o seu papel, e a gente, às vezes, está excluindo dois alimentos que têm um papel importante naquela receita, né? E aí a gente trouxe essas opções, né? Pensando nessas características, essas substituições, só lembrando que a manga, por exemplo, vai trazer uma textura diferente no meu bolo, ela vai pesar um pouco mais a massa, que ela tem fibras, né? A banana, a mesma coisa. As frutas secas, de repente, também pela grande quantidade de fibra, a gente tem que ter cuidado, principalmente com a ameixa, porque a ameixa a gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior com ela, então, de repente, a gente pode causar até um desconforto, né? Então, isso aqui tudo tem que ser aplicado de uma forma bem consciente também, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre o leite. Então, a gente tem aqui algumas opções de substituição do leite na receita. Mas eu posso substituir leite na receita por água, por exemplo?
Posso. Não muda nada? Não muda nada. A única coisa que eu procurei, pesquisei para a gente saber se tinha alguma coisa envolvida com a técnica dietética, é que uma receita feita com água, ela pode demorar um pouquinho mais de tempo no forno. Porque o leite, querendo ou não, ele traz um pouco de proteína, ele traz a lactose, que é o açúcar do leite, que também tem papel nessa fermentação. Então, às vezes, pode ser que ele demore um pouquinho mais de forno, tempo de forno mesmo. Mas dá para a gente substituir. As preparações que nós temos no material que vocês vão receber, todas elas que quando podem ser substituídas, sempre tá. Pode ser preparada com leite ou com água, tá bom? E a gente tem as opções de, a gente fala leites, mas que não são leites, né? São bebidas vegetais. Então, a gente tem aqui exemplo, falando de exemplo, até pensando no aproveitamento integral dos alimentos, que é a semente do melão, né? Que eu não sei se vocês já escutaram falar, mas que a gente consegue fazer uma preparação, né? Uma base de bebida vegetal com esse leite de mamão. É simplesmente bater a semente de melão com água e coar, gente. É só isso. E aí a gente pode utilizar ele sim numa preparação de bolo, por exemplo, que vai o leite comum, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo que é o leite de inhame, preparado com inhame, tá? É o inhame de molho e a gente bate o inhame e somente isso. E também a mesma preparação à base de leite vegetal com aveia. Hoje em dia a gente tem várias bases de leite vegetal, né? Tem castanhas, amêndoas, tem o de arroz, então a gente tem várias opções. Essas opções aqui eu coloquei porque podem ser opções mais fáceis, tá? Até o acesso mais fácil, então às vezes o inhame a gente tem na região, é um produto que a gente fala que é um produto regional, que na minha região eu tenho uma oferta bem grande dele. A aveia é um produto também que não é de tão difícil acesso assim. E o melão, às vezes, vou preparar a sobremesa do almoço, hoje é melão. Eu posso à tarde muito bem fazer uma bebida vegetal, né? Ou uma preparação de um bolo, alguma coisa com essas sementes do melão também, tá? Falando sobre a substituição dos ovos, tá? Nós temos muitas opções assim, descritas, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente tem várias substituições. No material, a gente descreveu para vocês essas substituições. Mas o que eu trouxe para vocês hoje, que a gente fez a substituição em preparação, que é o ovo. A gente simplesmente tirou os ovos e colocou essa mistura que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Então, a gente tem aqui água e farinha de linhaça, tá? A gente tem aqui, para cada ovo, 1 colher de sopa de farinha de linhaça e mais ou menos de 8 a 12 colheres de sopa de água, vai depender, tá? Mas a gente vai colocando aos pouquinhos. Aqui eu vou misturar só de uma vez para vocês visualizarem, tá bom? Então, a gente coloca a farinha de linhaça, mistura. E ele tem que descansar para formar o gel, né? Para gelificar essa linhaça, ele tem que ficar mais ou menos uma meia hora em repouso, tá? E aí depois a gente substitui sempre 1 para 1. Então, essa medida aqui equivale a 1 ovo, tá bom? Nós fizemos um bolo de chocolate que a gente tem, ele chama bolo econômico de chocolate. A gente fez a substituição primeiro só dos ovos pelo gel de linhaça, ficou ótimo, ficou super fofinho, cresceu igualmente, não mudou nada. E depois a gente fez a mesma preparação do bolo, só que a gente substituiu o ovo e substituiu a farinha de trigo por essa mistura que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Então, a gente fez 2 substituições dentro da receita e ficou muito bom, gente. É claro que, lembrando mais uma vez, o bolo feito com uma mistura de farinhas, né? Ele pode ser que às vezes ele não fique, né, tão igualzinho a um bolo com farinha de trigo, tá bom? Mas aí a gente consegue fazer essa substituição. Aqui não é 1 para 1, então não é 1 xícara de farinha para essa mistura desses 3 ingredientes. São essas medidas que a gente vai apresentar aqui. São então 3/4 de xícara de farinha de aveia, 1/3 de xícara, desculpa, gente, farinha de arroz, tá? Falei errado, achei, o passarinho me avisou aqui. Farinha de arroz, 1/4 de xícara de amido de milho e 3 colheres de sopa de polvilho doce, tá? Então, a gente vai fazer essa misturinha simples assim, gente. Mistura as 3 farinhas,
tá? Aí, cada farinha, ela tem o seu papel. Então, uma farinha tem o papel de estrutura, a outra farinha tem o papel de dar uma liga maior, a outra farinha tem o papel de dar uma leveza, porque o trigo, com a participação do glúten, ele já faz isso tudo sozinho, tá? Mas quando a gente faz essas misturas, a gente precisa ter 3 tipos de farinhas que tragam 3 tipos de resultados, né? A união desses 3 resultados, a gente consegue chegar mais próximo de uma preparação que a gente tenha o glúten, tá bom? Então, essa mistura aqui também vocês podem testar num bolo que vocês tenham, né? Que vocês já utilizem, já façam eles na cozinha. E aí vocês vão fazer esta mistura, substitui 1 xícara de farinha, tá? Na mesma proporção. Então, esse é outro teste aí que vocês podem fazer também, tá bom? E aí, agora, a gente vai para as receitas em si, tá? Então, a gente vai primeiro fazer uma preparação aqui, que é um bolo que a gente batizou esse bolo, tá? A gente batizou ele de triplo zero. Por quê? Porque ele é zero lactose, ele é zero glúten e ele é zero açúcar. A gente conseguiu chegar nessa preparação, tá? Fazendo ele um bolo zero açúcar também, que era uma das... Tá, espátula? A gente conseguiu fazer esse bolo sem o glúten, sem o açúcar, que era uma das dificuldades, né, que a gente tinha. Então, ficou um bolo super fofo, um bolo super levinho. Essa preparação, ela pode ser feita assim no liquidificador, mas ela também não precisa ser feita no liquidificador se a gente não quiser. A gente pode fazer ela só manualmente, tá? Aliás, todas as preparações que a gente trouxe aqui, nenhuma delas precisa de liquidificador. Todas elas podem ser feitas manualmente, tá? Então, ó, para vocês verem que ele ficou com uma textura bem fofinha, tá? Airada, então a gente conseguiu esse airado dele, né? Só que essa daqui, gente, essa tem ovos, tá? Então, essa só a gente conseguiu excluir glúten, lactose e açúcar, tá bom? Aí, a outra preparação que a gente vai fazer, a gente enquadra ela numa categoria de sem glúten, tá? Também, porque ela tem o glúten, essa tem a farinha de trigo, mas a gente tem a opção de substituição pelo amido de milho no lugar da farinha, tá? É uma broa de carne moída. E essa opção também vocês conseguem fazer ela vegetariana, que a gente vai falar depois sobre o aproveitamento integral e também vai entrar essa opção vegetariana, tá bom? Aí só para mostrar para vocês também como que ela fica. Ela fica uma broa dessas com carinhas de broa mais sequinha, né? Mas ela tem vegetais, ela tem a carne moída, nesse caso, não é uma opção vegetariana, mas a gente pode também fazer uma opção vegetariana com ela. Essa também é toda manual, e a gente fala que essa receita é uma receita de um recipiente só, se a gente quiser, né? Depois que a gente faz o refogadinho, a gente só mistura todos os ingredientes. Então, essa vai ser mais uma. E a última é uma torta, que é uma torta feita, a massa dela feita com tapioca. E aí, aqui a gente vai enfatizar bastante a questão do vegetariano, né? E também do aproveitamento integral dos alimentos. Tá bom? Então, nós vamos começar agora pelo bolo. A gente vai começar preparando esse bolo. Nessa receita do bolo, não vão líquidos, tá bom? Não estranhem, não, porque não tem líquidos nessa preparação. Então, nós vamos começar. Eu acredito, eu não sei se todos já fizeram bolo, mas normalmente a gente começa o bolo sempre batendo ovos. Se tem gordura na receita, a gente acrescenta gordura e o açúcar, tá? E quando a receita não tem açúcar, a gente não vai acrescentar o açúcar, então a gente só vai bater os ovos, tá? Como eu disse, as quantidades vocês vão encontrar no material de vocês, tá? A gente não vai falar quantidade para se prender em quantidades para não demorar muito. Aí é o que eu tenho. Já que eu não tenho açúcar aqui, eu já vou incluir a banana amassada, tá? Aqui vai uma quantidade razoável de banana amassada e o óleo, tá? Aí a gente vai bater, pode ser com batedor manual. Quem não tiver o batedor manual, pode ser uma colher mesmo,
Ou quem tiver liquidificador, se quiser otimizar tempo, né? Otimizar o trabalho, liquidificador também. É até interessante que fiquem os pedacinhos da banana, porque como a gente não tem o açúcar, né? O docinho da banana também acredito que seja bem interessante. Mistura bem aqui. E aí, aqui nesse bolzinho, nesse outro bowl, a gente tem farinha. Essa receita, gente, ela já foi desenvolvida sem o glúten, tá? Então, ela não é uma receita de substituição, igual eu passei para vocês aquela dica da substituição. Essa daqui está sendo feita com amido de milho e farinha de aveia, tá? E aí, a gente tem aqui canela e o fermento. Já estão todos os ingredientes aqui. Aí, a gente vai misturar aqui. For montada em farinhada normal, tá? Tempo de forno dessa receita a gente também não viu alterações. E é isso, gente. E aí, só para textualizar um pouquinho com vocês, até para a gente falar sobre a restrição do glúten hoje, né? A gente sabe que a gente tem 3 situações que a gente precisa, né, da restrição do glúten, e aí a gente tem que lembrar que tem algumas delas que nem a contaminação cruzada não é tolerável, né? Então, locais que têm condições de ter utensílios separados, se for o caso, né, eletroportáteis, então o liquidificador ou o copo do liquidificador é importante, mesmo sabendo que na doença celíaca, até a contaminação cruzada em pequenas quantidades, ela pode trazer problemas, né, para a criança, né, para o aluno. Então, a gente tem hoje 3 denominações, que é a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é uma nova, né, já tem um tempinho, mas para algumas pessoas é uma nova denominação, e a alergia ao trigo, que é outra condição. Aí a gente vai colocar aqui na forma. Forma já untada, enfarinhada. E é isso, gente. Essa receita aqui é bem prática, bem fácil. Ah, e lembrando também que às vezes a durabilidade, apesar de saber que tudo que é feito é para consumo do dia, né? Consumo imediato, mas até pensando em depois transferir essa informação, se for fazer uma oficina com pais ou algum trabalho, né, direcionado para o público alérgico, celíaco, tudo, sinalizar que as receitas, as preparações feitas com a farinha sem glúten, elas ficam ressecadas mais rápido, né? Então, também, mais uma vez, fica um pouquinho mais distante da referência que a gente tem de bolo feito com farinha de trigo. Aqui, por enquanto, é isso aqui, tá bom? Então, daqui vai para o forno médio já pré-aquecido, normalmente tempo de bolo normal, de 30 a 40 minutos, forno médio. Tudo certo? Podemos continuar? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação vegetariana, tá? Aí nós vamos aproveitar a receita da tapioca, né, da torta de tapioca. Nós fizemos uma versão vegetariana dela, com aproveitamento integral dos alimentos. Então, eu deixei aqui essa cesta de alimentos que a Joyce também já mostrou para vocês na primeira parte. Nessa cesta de alimentos, a gente encontra aqui as partes, estão meio murchinhas, tá? Mas é por causa do ar-condicionado. Essas partes não convencionais, tá? Então, a gente tem aqui os talos da beterraba, as folhas da beterraba, a mesma coisa, a cenoura. Então, a gente tem as ramas da cenoura, né? Os talos. Sinalizar para vocês, a rama da cenoura, ela é riquíssima, né? Em nutrientes, principalmente em ferro. É uma característica bem forte dela, ter uma quantidade bem grande de ferro. Só tomem cuidado quando vocês forem. Eu acho que a Joyce comentou bastante isso na outra aula, para a gente testar em pequenas quantidades antes de incorporar isso nas receitas. A folha da cenoura é uma folha que tem um sabor bem forte, bem característico dela, né? E é bem evidente, assim. Então, dificilmente a gente vai fazer uma receita
uma quantidade grande de folha de cenoura que a gente não vai sentir esse sabor mais forte. Então, quando vocês forem utilizar, utilizem em pequenas quantidades e aí a gente vai dosando para saber a quantidade que fica tolerável, né, para cada público. Assim mesmo como a folha da beterraba, as folhas e os talos da beterraba têm um sabor característico da beterraba, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado também para utilizá-las. Quando a gente fala em alimentação vegetariana, então, qual é a principal preocupação, né? Quantidade de aminoácidos essenciais, que a gente vai precisar, às vezes, combinar 2 ou 3 alimentos ali, que sejam fontes de aminoácidos diferentes, para ter uma proteína de valor biológico um pouco maior. E também a questão do ferro não M, né? Então, a gente sabe que os vegetais, no geral, eles têm o ferro não M, que a gente precisa fazer associação, ou que é necessário fazer a associação desses alimentos com a vitamina C e a vitamina A, para ter uma melhor biodisponibilidade também desse ferro, tá? E aí, quando a gente fala de aproveitamento integral dos alimentos, a gente está falando em parte de alimentos que têm esses nutrientes também em grandes quantidades, né? Então, ferro principalmente, cálcio, potássio, fósforo, são nutrientes que estão muito presentes nessas partes não convencionais e que a gente pode sim usar eles como suporte para essa alimentação restrita em carnes também, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência de que a gente pode aproveitar essas partes, só que também é importante a gente aplicar isso para a gente entender o quanto, como eu posso aplicar. Então, mais uma vez, gente, não tem fórmula mágica, tá? Testes, testes e testes, tá bom? Aí, só para mostrar para vocês também, na aula passada, a gente mostrou para vocês a tabela de composição dos alimentos que a gente tem, né? Tabela de composição centesimal. Aqui a gente tem a tabela com essas partes não convencionais. No material que nós vamos disponibilizar para vocês também, a gente disponibilizou o link dessa apostila, então vocês vão ter também acesso a esse valor nutricional para fazer esse comparativo, para ver que realmente isso aqui é a prova de que essas partes não convencionais elas podem ser sim incorporadas para melhorar o valor nutricional das preparações, tá bom? E aí aqui para a torta vegetariana, o que que a gente vai fazer? Então, em primeiro lugar, nós vamos colocar óleo ou azeite, tá? Da preferência, o que vocês tiverem, o alho e a cebola. A gente vai fazer esse refogadinho. Aqui vocês têm a opção de preparar essa receita com essa versão vegetariana, ou pode fazer ela com a carne moída. A original no material tá com carne moída, tá? Ou vocês podem fazer com frango. Vocês podem utilizar essa base, né, que a gente vai fazer, então a massa da torta, para fazer ela com vários tipos de recheio também, tá? Aí a gente vai refogar. Refogou a cebola. Cebola ficou um pouquinho mais transparente. A gente já pode acrescentar os outros ingredientes. Aqui nós usamos o que a gente tinha aqui, tá? Como a gente usou parte para preparar os caldos, a gente usou para fazer o molho. Então, o que que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos a abobrinha, que a gente consegue usar a abobrinha já. Óbvio que a gente não precisa tirar a casca da abobrinha. As aparas a Joyce usou no caldo. Aqui nós temos uma mistura, tá? A gente tem aqui talos de brócolis, folha de brócolis, talo de couve, folha de beterraba, folha de cenoura e os talos da beterraba. Uma coisa importante a falar também que o talo da cenoura, ele é bom para fazer caldos, porque ele é muito fibroso. Então, pode ser que para cortar e utilizar ele numa preparação só se ele for bem cozido, tá? Porque ele é fibroso, então pode ser que sinta, né, a parte da fibra e não seja muito bem aceito, tá bom? Aí deu uma refogadinha na cebola. Cenoura não. A gente coloca as partes, né, não convencionais, os vegetais. Aqui, gente, não pode deixar cozinhar muito tempo também para não soltar tanto líquido
porque a gente vai incorporar isso aqui numa massa, e é incorporar no sentido da palavra mesmo, não vai ter divisão, massa, recheio e massa. Vai ser tudo junto misturado, tá? É para ser prático, né? Mais rápido. E é o que eu disse, gente, todo mundo quer hoje tudo numa panela só, né? Que é mais fácil, não suja muita louça. Quanto menos equipamento, quanto menos utensílio a gente precisar, melhor, porque aí a gente consegue também atender várias realidades diferentes, né? Então, eu atendo a realidade que tem uma estrutura melhor, eu atendo uma realidade que às vezes não tem muita estrutura, ou tem um número de pessoas mesmo, de colaboradores, né? Então, eu tenho lá o cozinheiro, às vezes, que não tem o auxiliar, que é a realidade de muitos lugares, e aí, para ele também fazer esse preparo fica mais fácil. Tomate. O sal. E é isso. Dá uma refogada aqui. Antes de começar a perceber que está soltando água, a gente já vai apagar o fogo, tá? Para a gente continuar essa preparação, ela tem que estar fria, tá bom? Então, a gente vai dar uma pausinha nela aqui, para ela dar uma esfriada, para a gente depois continuar. Porque como os ovos são incorporados aqui, se a gente colocar os ovos agora, os ovos cozinham, né? E não é a ideia. Então, nós vamos deixar esfriar para depois juntar os ovos. E ela é feita só com a tapioca, tá? Então, são os ovos, a tapioca e a cenoura que a gente vai deixar para colocar por último, tá? Para ela ficar bem, com a cor bem evidente. Aqui é isso. Vou colocar aqui no cantinho. Aí, para a massa, a gente vai utilizar, vou deixar aqui de lado para a gente depois utilizar. A gente tem os ovos, tá? Então, vão ser 5 ovos e a tapioca. E o fermento, tá bom? Vou deixar aqui porque vai ficar para a gente misturar depois. E aí, a última opção, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o leite, né? Então, antes disso, a gente falou da substituição das farinhas, mas eu acho importante a gente falar até o que que a farinha de trigo com o glúten ela traz também para a preparação, né? Então, ela ajuda a reter os gases da fermentação, então a trama de glúten que forma, né? Porque eu não sei se a maioria sabe, mas o glúten para ele ser desenvolvido a gente tem que bater, a gente tem que sovar ou bater. Por isso que uma receita de bolo, às vezes, o indicado é a gente misturar a farinha ao invés de bater no liquidificador. Então, eu bato todos os ingredientes no liquidificador e depois a farinha, ou eu dou uma misturada bem rápida, ou então eu misturo na mão, porque assim eu não desenvolvo o glúten dessa farinha, tá? A massa do bolo fica mais leve, fica mais macia e menos elástica. Quando eu quero desenvolver essa elasticidade, é o que eu faço no pão. Então, tem a parte manual, né, a parte mecânica, que a gente vai amassando, e aí a gente vai formando, aumentando essa teia de glúten. Mas a farinha ela é responsável pelo crescimento, pela umidade, pela estrutura, pela elasticidade da massa. E o que a farinha de arroz, na verdade, não traz para a gente, a farinha de aveia não traz. Então, a gente precisa ir, ter essa mistura de farinhas para chegar perto, mais próximo possível, perto da farinha de trigo, como eu disse anteriormente. Tá bom? E aí, a lactose, nós temos as duas situações, que é a intolerância à lactose, que é simplesmente uma má digestão, né, ou uma digestão parcial, ou não digestão da lactose, no estômago, e aí no intestino ela fermenta, né, ela pode formar gases, fermenta, algumas pessoas têm diarreia, outras têm uma constipação, e tem também a alergia à proteína do leite, que é uma outra situação, que aí, como todas as alergias, a gente tem uma resposta imunológica. Então, aí a gente pode desenvolver problemas, N problemas, como problemas respiratórios, problemas principalmente respiratórios, né? Dermatites também.
Então, quando a gente fala em alergia, tem relação com o sistema imunológico. Intolerância, normalmente, é mais gastrointestinal mesmo. Então, é uma má digestão, é uma absorção parcial ou não, ou uma absorção ruim, né? Tem interferência no intestino, então, na parede intestinal, e a gente não tem uma absorção, uma digestão e absorção correta desse ingrediente. Tá bom? A gente não vai ter a substituição do ovo aqui para mostrar para vocês, mas, como eu disse, a gente fez os testes e a gente garante que a gente consegue fazer sim, tá bom? Agora a gente vai para a última preparação. Sim. E aí nós vamos aproveitar aquele leite que a gente fez, né? A bebida vegetal feita com a semente de melão aqui para preparar essa outra receita, tá bom? Preciso só do... A colher, não pode ser a colher. Tá ótimo. Então, aqui, a opção que a gente trouxe foi a opção com a carne moída, tá? Mas pode, como eu disse, fazer nessa mesma linha que a gente preparou a torta de tapioca. E aqui é outra coisa, gente. É tudo misturado. É claro que a carne moída a gente já teve que dar a refogadinha nela, né? Aqui a gente também tem cenoura, tem talos, então a gente pode acrescentar os talos que a gente tiver à disposição, tá bom? Então, a gente tem aqui os talos, junto também com o refogado dessa carne moída. E aqui é tudo junto. Então, a gente já mistura. Aqui também o ideal é que esteja frio, tá? A gente vai juntar os ovos. A dica aqui dessa preparação é só tomar cuidado com o tempo de forno, tá? Porque o fubá, ele traz aquela textura mais seca mesmo, né? Então, tempo de forno é importante aqui, verificar o tempo de forno. Óleo. E aqui eu tenho a mistura da farinha de trigo, que aí a gente pode substituir por amido de milho, tá? E o fubá em fubá. Ela fica uma massa mais pesadinha mesmo. E aí a gente vai acrescentar agora. Aqui pode ser feito com leite, pode ser preparado com água, mas a gente quis aproveitar a bebida vegetal de melão que a gente fez. E é só isso, gente. Fermento por último. E já tá pronta também. Forma montada enfarinhada. Temperatura média também do forno. Aí vocês vão falar também. E as quantidades, né? Porque na cozinha escolar a gente prepara em grandes quantidades. Essa preparação aqui, todas as preparações, na verdade, que nós desenvolvemos, as do Alimente-se Bem, né? Do programa Alimente-se Bem, já estão na escola, então já fazem parte do cardápio da escola, então muitas já tinham sido testadas. Outras, as meninas, as nutricionistas, ajudaram aí nos testes. E essa receita foi uma das que as meninas fizeram teste, aplicaram teste de aceitabilidade também. E, inclusive, acho que ela já está até no cardápio da escola, tá? As crianças adoraram, gostaram bastante. Então, é uma receita que é bem prática, que a gente pode fazer, sim, em quantidades grandes, em assadeiras grandes, sem problema. Só a questão do forno mesmo, tem que ficar de olho. E aí é forno até ficar assadinho. Teste igual teste de bolo, tá? Espetou o palitinho ou a ponta da faca, ou então, numa escola, normalmente quando a gente prepara a ficha técnica, já tem mais ou menos o tempo estimado, né, de forno, então só ficar de olho. Certo? Mais uma pronta. E aí agora a gente só vai finalizar a outra receita, que era da torta de tapioca. Já deu uma esfriadinha, só que eu acho que... eu acho que tem que ser no maior, porque a gente vai misturar a farinha capaz de derrubar. Eu vou misturar aqui primeiro, depois eu junto os ingredientes. Então, aqui eu tenho os ovos,
São 5 ovos, tá? E aqui, como a gente tem uma torta que é vegetariana, né? Então a gente tem aqui as proteínas, né, os aminoácidos dos vegetais, a gente, na verdade, traz o conteúdo proteico também maior. A quantidade de ovos é razoável, né? Então aqui também a gente já traz essa proteína, pensando no público vegetariano. Ah, outra coisa que é importante também falar, que eu acredito que a maioria também já saiba disso, mas é importante a gente frisar, é sobre a competição de cálcio e ferro, né? Que nós temos de absorção. Então, evitar preparações que sejam fontes de ferro, associar preparações com cálcio junto, para a gente não ter essa competição e não ter também baixa absorção desse ferro, que é importante, principalmente para esse público, né? Então, isso eu não estou falando nem em relação só às crianças, mas o público vegetariano acaba consumindo muita fonte de lácteo, né? Às vezes, né? E tem que tomar cuidado com essa questão também. Aí aqui a gente incorpora aquela mistura que nós fizemos, tá? Aqui, gente, se a panela estivesse fria, a gente poderia fazer diretamente na panela mesmo, tá? Dependendo do tamanho da panela, a gente conseguiria já fazer direto na panela. Até em casa, se a gente for preparar, a gente consegue fazer direto na panela. E aqui a tapioca mesmo, aquela tapioca que a gente usa para preparar. Tem gente que gosta de comer no café da manhã, no lanche. É a farinha de tapioca mesmo. Não a granulada, não. Não aquela de bolinha. A farinha de tapioca mesmo, para preparação da tapioca. E é só isso, gente. E a gente vai dispor na assadeira. Ou então a gente trouxe a opção também de fazer em forminhas individuais. A gente sabe que às vezes isso não é usual, né? Não é uma coisa que é comum, mas a gente trouxe até só para mostrar para vocês que é possível sim a gente fazer nessa forma, nesse formatinho também, tá? Não enche muito a forminha. Essa não, porque essa receita é um pouco mais líquida. Mas as receitas de bolo, por exemplo, a gente pode usar aquelas forminhas número 0 de papel. Também funcionam bem para a gente fazer porções individuais. Quando a gente fala dieta de restrição, às vezes a gente não precisa fazer um volume grande, porque eu não tenho um número grande de alunos, às vezes, né? Com uma restrição específica. Então, eu posso fazer também porções individuais, assim, que fica até mais fácil do que ter que fazer uma preparação só, né? Um bolo só. Então, o bolo, por exemplo, com restrição de 3 ingredientes, a gente pode fazer individual também. E eu estava até conversando com a Joyce ontem a respeito da inclusão também, que é importante. Então, de repente, testou alguma receita na escola para dieta especial, mas que deu certo, deu super certo, e que não fica tão visível que é uma receita com exclusão de açúcar ou com exclusão da farinha, por que não preparar essa receita para todos os alunos, né? Então, pensando na inclusão, e também facilitando o trabalho, né? Porque se é uma substituição que nem a gente fez dessas farinhas, não muda nada dos outros ingredientes, é um bolo como outro qualquer, vai funcionar da mesma forma, tá bom? E agora, a Joyce vem aqui comigo, que a gente vai falar um pouquinho sobre as festividades, né? Então, a gente trouxe 2 preparações, não vamos trabalhar com elas, tá? A gente só trouxe para exemplificar para vocês, para falar um pouquinho sobre as festividades, alimentos regionais, safra de alimentos, né? E mostrar para vocês algumas preparações também que estão no material que vocês vão receber. Enquanto a Shirley, né, nos auxilia aqui com as preparações, eu tenho algumas perguntas, acho que é só para a gente fechar também essa pauta até o momento, que a Camila já levantou para a gente, né? A gente não consegue acompanhar essas perguntas, então a Camila ela tem feito um levantamento, né, justamente para a gente tentar também atender com essas perguntas, até mesmo durante a gravação. É, o inhame, tá? É cozido? Não, não é cozido. Ele é feito, né? A bebida vegetal com ele cru. A gente só deixou ele de molho um pouquinho, mas só para ele dar uma hidratada mesmo para facilitar para bater. Mas não tem necessidade. Se quiser bater ele direto, sem deixar de molho também não tem o mínimo problema. É,
O extrato de melão, ele não fica adocicado, né, isso não vai alterar. É a mesma Não. coisa, por exemplo, o leite que tem a lactose, que também tem, né, o sabor Uhum. adocicado, ela também não modifica uma preparação, por exemplo, salgada. E a bebida vegetal também com a semente de melão, também traz Fica a mesma super característica. neutro, Aham. fica bem neutro, fica bem gostoso, como eu disse, até para fazer uma preparação, uma bebida, se caber, né, couber a bebida dentro do aproveitamento integral também, a bebida, uma vitamina, por exemplo, de banana com maçã, super entra também. Com relação aos valores, até mesmo das preparações, né, alguém questionou com relação se foram levantados, nós não colocamos até mesmo porque tem regiões diferentes, com valores diferentes, né, dependendo aí da utilização, até mesmo localmente dessas preparações, às vezes o valor acaba sendo, né, diferentemente de uma cidade para outra, então a gente não trouxe, nenhum custo, um levantamento de custo dessas preparações, mas logicamente que, tentamos buscar aí ingredientes que o estado de São Paulo consiga utilizar na sua grande maioria. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo de ter, né, preparações acessíveis, esse é o objetivo do Alimente-se Bem. Então, pensamos em ingredientes que possam atender na sua grande maioria, tá? Falando, eu sei que muitos estão solicitando as informações, as receitas, a gente vai deixar sim disponível. Inclusive, o vídeo gravado vai ficar disponível no site do CRN para vocês fazerem depois download, né? Então, a gente acredito que posteriormente já vão deixar tantos materiais que foram desenvolvidos, elaborados. Então, a gente reforça que tudo isso que tanto eu quanto a Raquel, a gente trouxe, por exemplo, para vocês hoje, as preparações, as proporções, as quantidades, isso consta todo no nosso material, tá? Inclusive, tem outras receitas, tem outras preparações. A gente gostaria até de ter trazido mais, mas o tempo realmente é curto, então selecionamos algumas preparações para trazer para vocês. Mas existem lá, né, nesse material, outras sugestões que a gente espera contribuir aí com o desenvolvimento, né, a elaboração de cardápios, tá bom? A gente tentou trazer 3 que contemplassem várias, né, as várias restrições. Então, já uma que já pudesse fazer sem leite, sem o glúten e sem o açúcar, a outra que tem o ovo, mas ela não tem o glúten ou ela não tem o leite. Então, a gente tentou trazer dentro dessas 3 preparações o cenário das várias alergias, né, das várias restrições aí que a gente pode enfrentar. Também teve, né, o contato de parcerias, possíveis parcerias, a gente respondeu até mesmo, eu acho que foi um questionamento anterior, deixando lá o contato, né, que vocês também possam entrar e verificar a possibilidade de atuação do SESI na região. Então tem lá disponível esse e-mail, né, para vocês fazerem este contato para uma possível parceria. Enfim, agora para também trazer a finalização, então, trazer né, as possibilidades aí. Escola é um ambiente com muitas comemorações, festividades. Junho, por exemplo, então, né, com os movimentos aí, as festas juninas, então a gente sabe que tem muita preparação que acontece, né? Então, por que não pensar nos alimentos, como a Janice também colocou na apresentação dela, os alimentos da biodiversidade, que são culturalmente também utilizados nas regiões. A gente tem um Brasil de Brasis, né? Então tem muitas regiões diferentes, com características, com ingredientes, e às vezes preparações também que, né, uma região, por exemplo, é mungunzá, o outro é canjica, né? Então, às vezes são os mesmos ingredientes, mas tem nome. Muda a denominação, mas o Exatamente. produto acaba sendo o mesmo. E aí, também na resolução, né, é permitida, por exemplo, algumas preparações que levam açúcar, que trazem lá, né, então isso é possível colocar no cardápio. A Raquel trouxe aqui, daí você... Então, aí aqui nós trouxemos, a gente tentou trazer essas preparações também, que são preparações que têm ingredientes que são culturais, na verdade, são alimentos que hoje, esse mês, por exemplo, junho, julho, são alimentos que aparecem bastante até para nós mesmos quando vamos ao supermercado, que é a canjica, né, que é tradicional também desse mês de junho, das festividades agora do mês de junho. Só que essa canjica, normalmente, como é que a gente prepara, né? A canjica vai leite de coco, leite condensado, creme de leite, né? E hoje a gente trouxe uma versão mais saudável,
com a inclusão vai leite, tá? Essa daqui não é sem leite, mas a gente tem a opção também de usar uma base vegetal para preparar, caso tenha, né, a restrição do leite. E a gente trouxe ela acrescida de frutas. Então, aqui a gente tem a casca do abacaxi foi utilizada no cozimento da canjica. E aí se extraiu, né, os nutrientes, né, ou as substâncias da casca da melancia, não, desculpa, gente, do abacaxi. Tô na outra aula ainda. Do abacaxi. E aí aqui nós temos o abacaxi, morango e manga. Ah, mas essas frutas pode ser que vocês não consigam? Qualquer fruta, gente. A gente está incorporando aqui nutrientes, sabor, doçura com essas frutas. Então a gente tem que explorar os alimentos naturalmente doces nessa situação. Como a gente tem uma redução do açúcar nessa preparação, as frutas vão fazer esse complemento. Então a gente vai trazer esse complemento. Essa preparação é para ela ser servida fria, tá? Então é uma canjica diferente, é uma canjica fria, não é uma canjica quentinha igual. Tem pessoas que preferem a canjica quente, tem pessoas que preferem fria, mas essa daqui ela foi desenvolvida para ser servida fria, uma sobremesa fria, tá bom? Eu acho que vale reforçar também, porque isso também a gente conversou bastante a respeito do açúcar. Então, de 0 a 3 anos, sabemos que em creches é proibido, né, o açúcar. É proibida a utilização do açúcar. Mas, por exemplo, com as crianças, até mesmo da educação infantil, Fundamental 1, 2, ensino médio, por que não começar também a trazer a redução do açúcar? Então, mesmo que sejam permitidas algumas preparações ali no mês com açúcar, já começar essa redução de açúcar nessas preparações. Por isso que no nosso material também, quando, né, por exemplo, se houver a retirada do açúcar, né, podemos trabalhar aí com as crianças de 0 a 3, mas falo com as outras turmas também, trabalhar com a redução do açúcar. E a gente já fazer esse movimento mesmo a permissão daquela preparação. Então, por isso também aqui a canjica. Vamos fazer a canjica. E todas as preparações também que tem açúcar, que estão no material, já tem a redução. Então, todas elas a gente colocou até um aviso, né? Uma denominação ali de que aquela preparação ela já tem um teor reduzido de açúcar ou ela não tem açúcar, até para facilitar, tá? E aqui a gente tem uma torta. Essa torta, a massa dela foi feita com mandioca e fubá. Então, ela não tem glúten, tá? A gente aproveitou também a temática do sem glúten. O fundinho saiu aqui. Deixa eu tirar um outro pedaço mais bonito. Primeiro pedaço sempre sofre, coitado. E aqui o recheio dela é milho, né? E couve. Então, a gente tem talos de couve, a própria folha da couve, os temperos. Então, é uma opção também vegetariana, né? Que a gente pode aproveitar essa massa também com outros recheios. Então, eu posso rechear com frango, eu posso rechear com uma carne. Fica uma torta super macia, gostosa. E dá também para a gente utilizar esses alimentos que nem são alimentos da época agora que nós estamos. Então, milho, mandioca, a própria couve. A couve é uma coisa que a gente encontra com uma certa facilidade. Mas a ideia aqui é a gente aproveitar esses alimentos regionais, os alimentos da época, né? Que nós estamos agora nessa época que a gente utiliza mais esse tipo de alimentos, e trazer o conceito. Como o foco aqui eram as alergias alimentares, a gente quis também aproveitar esse contexto para trazer a preparação sem glúten também já, tá bom? E aí aqui a gente tem, só para vocês visualizarem melhor, a receita da canjica, fica bem gostosa, tá? E é uma receita que eu acho que também cabe aí no dia a dia, principalmente nessas festividades, é uma opção bem, bem interessante. E até agora pegando o gancho das oficinas culinárias, né? Essas oficinas culinárias que eu acho que são importantes também dentro da comunidade escolar, para trazer esse olhar diferente, né? Da redução do açúcar, do não consumo dos processados e ultraprocessados, né? Da redução dos processados, da redução dos ingredientes culinários. Então, que é a base, né, que nós temos hoje do Guia Alimentar, que fala muito sobre isso. E preparar essa equipe, preparar os responsáveis, preparar as pessoas que estão do nosso lado, né, que nós precisamos, na verdade, delas para ter uma continuidade do nosso trabalho, porque às vezes a gente se esforça tanto,
né, na escola ali para ter todo esse cuidado, para seguir uma legislação e a gente por trás a gente precisa desse acompanhamento e dessa empatia também para poder continuar o trabalho dentro de casa. Então, oficinas, reuniões de pais mesmo, esses dias da família, que tem escola, que tem dia da família, né, que a família vai até a escola. De repente, preparar uma degustação de alguma preparação que está no cardápio e ofertar para esses pais, para esses responsáveis, né? A gente sabe que hoje também as oficinas culinárias podem ser trabalhadas com os educadores, então com os professores. Então, de repente, passar conhecimento técnico para esses profissionais também darem continuidade para o nosso trabalho. Eu acho que é muito importante. Era isso que eu ia falar. Né, da importância de transferir esse conhecimento. Muitas vezes não é o profissional, o nutricionista também não consegue eh, né, fazer as oficinas culinárias com todas as. Muitas vezes são professores que fazem essas oficinas, mas eles podem receber orientação do profissional, né? Então, a gente também deixou no material algumas sugestões de oficinas que podem ser divididas também com a equipe pedagógica e ser replicada para esses professores. Então, a gente continua, né, levando conhecimento, né, tendo ali um multiplicador, que é esse professor, mas também esse professor leva o conhecimento do nutricionista para esses alunos. Eu lembro, né, muitas vezes oficinas e às vezes ali na necessidade do professor, pega-se qualquer receita, qualquer propósito. Eu acho que tem que ter um propósito no momento da oficina. Então, acho que é importante a gente também transferir esse conhecimento para os multiplicadores, para esses professores, também muito direcionado com a proposta pedagógica da escola, levando a informação, né, para esse aluno. Vejam que tem muitas possibilidades. A gente falou de desenvolvimento e elaboração de cardápio, quanto tem de conteúdo. Então, o cardápio, sim, é uma ferramenta de educação alimentar e nutricional. Aquilo que a gente coloca no cardápio, aquilo que o aluno vai experimentar, ele vai levar adiante, né? Vai levar a experiência dele vivida ali. E sim, né? Cardápio é uma ferramenta também educativa, né? De educação alimentar e nutricional. Então, investir na elaboração de cardápio é importante, né, Raquel? É A isso aí. gente também quer dividir com vocês, então, falando um pouco dessas oportunidades que a Raquel colocou, a respeito né, buscando ali qualquer oportunidade de levar um pouco do nosso trabalho, a gente quer dividir com vocês algumas fotos, de algumas oportunidades que às vezes, né, nós temos no SESI, por exemplo, de um coffee, de um cafezinho ali, algum evento, levar uma preparação que tenha um propósito do aproveitamento integral dos alimentos. A gente fala tanto sobre aproveitamento integral dos alimentos, mas a gente só consegue provar que é bom e dá certo fazendo, oferecendo. Então, quando a gente tiver uma oportunidade dentro da escola de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, vale a pena uma degustaçãozinha. A gente só consegue convencer quando a gente prova, A né? gente consegue convencer pelo estômago mesmo. Não tem jeito. Exatamente, pela boca. Pela Então, boca, pelo estômago. vou pedir para só que passe aí algumas imagens de algumas oportunidades. Então, tem aqui um lanchinho com patê de talos, fios de talos de melancia com coco, bolo de feijão preto. Às vezes, até se a gente coloca, Cacau. né, dá para colocar cacau também, mas a gente às vezes disponibiliza, por exemplo, lá para o aluno, né? As pessoas fazem uma cara, mas é muito Foi. bem aceito esse bolo aqui no SESI, por exemplo. Então, uma proposta aí, né, também para se fazer, bolo da casca da laranja, suco da horta que tem talo também de couve, bolo de maçã com canela. Isso aí foram todas as preparações que foram oferecidas também para os pais dos alunos. Aqui é a torta verdureba, que é um pouquinho, né, semelhante com o que a Raquel trouxe para Bem vocês. parecido. Uma geleia de cascas de frutas que fica maravilhosa, dá para ser oferecida. Enfim, um pouco de preparações. Aqui também, só para trazer, né, o site com algumas que vocês também podem buscar, muitas receitas que foram também apresentadas aqui. Então, só para vocês terem conhecimento, que é o site do Alimente-se Bem, né, com algumas preparações que a gente consegue aproveitar neste ambiente escolar. A gente
parte aí para a fase final, né, da nossa apresentação. Eu espero de verdade que essa aula tenha contribuído, vá contribuir com as atividades do dia a dia de vocês. A gente insiste que o que a gente quer deixar aqui é uma sementinha, então espero que realmente essa semente se espalhe, que vocês consigam levar para os ambientes de vocês, adaptado, logicamente, né, dentro da realidade de cada um. Estamos à disposição. Se também houver alguma pergunta que talvez a gente não consiga, né, responder agora, mas faremos nossa lição de casa, a gente responde também em um outro momento, deixando aí, então, também essas respostas para posteriormente vocês consultarem. A gente também agradece a parceria, né, com a Fiesp, o Programa Alimentar o Futuro, que nos trouxe também a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco do nosso trabalho e tentar, de alguma maneira, contribuir também, né, para o combate da insegurança alimentar. A escola é um ambiente que a gente consegue fazer muita coisa, inclusive também contribuir com a diminuição da insegurança alimentar. Janice, quero passar para você. Não sei se você também tem alguma contribuição, alguma observação. Estamos por aqui, gente. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, gente, pela oportunidade. A Joyce já falou bastante, mas eu queria agradecer também a oportunidade, a participação nesse curso e dizer e nos colocar à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, os contatos, né, solicitar alguma, que nem a Joyce respondeu algumas perguntas, né, de algumas solicitações da aula passada, então se tiver alguma pergunta também vocês podem colocar que a gente se dedica a responder para vocês o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigada.